buscar em Deus. Que ela possa tocar o teu coração e te trazer renovo, te trazer esperança, fortalecer a tua fé. Amém? Pai querido, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pelo tempo que nós passamos em oração, em louvor, te agradeço pelas vidas que o Senhor tocou, que estão aqui hoje. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco pela tua palavra, que o Senhor me capacite a transmitir a tua palavra, ó Deus, que eu possa ser fiel nessa missão, Senhor. Que ela venha edificar a nossa vida, que ela venha nos dar direção, nos fortalecer, que ela venha nos conduzir, ó Deus, pelos passos verdejantes. E se porventura, ó Deus, tivermos que atravessar o vale da sombra da morte, Senhor, que a tua palavra também nos sustente, porque é ela que gera fé no nosso coração, é ela que nos fortalece, é através dela que nós ouvimos a tua voz. Eu oro, Senhor, agradecido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Então, Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma pregação do presbítero Zé de Rimo. Lembra, Zé, que você compartilhou essa passagem uma vez? Se você não lembra, eu lembro. Esse texto é maravilhoso. E hoje pela manhã eu me reúno toda quarta-feira com o pastor Washington, a gente tira um tempo de oração junto, conversa. E logo depois que você saiu, a gente começou a compartilhar e eu trouxe essa palavra para compartilhar, e aí essa palavra nos levou para uma outra, e eu senti de Deus que era isso que eu deveria compartilhar com a igreja hoje. Então Daniel capítulo 3, 17 a 18 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Então, primeiramente, esse texto. O que tocou muito o nosso coração quando a gente estava compartilhando esse texto é o posicionamento desses três amigos de Daniel, chamados aí de Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos que haviam sido dados a eles. Eles eram jovens judeus que foram levados para o exílio na Babilônia, foram para um país, seus nomes foram trocados. E há um pormenor aqui, porque quando Deus troca o nome é uma coisa. Deus normalmente ele troca o nome de algumas pessoas na Bíblia, mas sempre com um propósito maior. Por exemplo, ele fala para Abrão, de agora em diante vai ser Abraão, pai de multidões. Deus muda alguns nomes, e todas as vezes tinha um significado especial quando Deus fazia isso. Mas esses amigos de Daniel não. Quem mudou o nome deles não foi Deus, foi o homem. Eles recebem nomes babilônicos, inclusive com significados que não eram lá muito bons. Na verdade, os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. Eram jovens que foram deportados para a Babilônia e passaram a servir o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor, na época, amados, era o principal monarca das nações que existiam no mundo conhecido. A Babilônia formou um império, e ela dominou por um bom período todas as nações do mundo conhecido. Ele era muito poderoso, era um homem que a sua palavra poderia ser de vida ou de morte. E esses jovens, juntamente com Daniel, eles assumiram postos de importância dentro do governo da Babilônia. Eram jovens inteligentes que foram usados dentro da corte do rei Nabucodonosor e tinham até um certo nível de autoridade dentro da Babilônia. Só que chegou um momento, os irmãos conhecem a história,
que a soberba de Nabucodonosor, ela bateu lá no alto, e ele resolveu fazer uma imagem. A palavra não diz se a imagem era dele próprio, ou se era do Deus principal da Babilônia, que era Bel, e ele faz essa imagem de ouro, uma imagem alta, e ele coloca uma ordem para que todos, num determinado dia, se reunissem ao redor daquela imagem, provavelmente na inauguração, né? E ao som dos instrumentos, todos deveriam se dobrar e prestar adoração àquela imagem. Até então não tinha nenhum problema, né? Porque as nações, com exceção a nação de Israel, eram todas pagãs, e era normal prestar culto aos deuses das outras nações. Só que para esses jovens hebreus era diferente. Eles conheciam ao Deus verdadeiro, e eles tinham por ordem, por lei, que eles jamais deveriam se dobrar diante de uma imagem ou dirigir qualquer oração a um Deus que não fosse o Deus de Israel. Então havia um posicionamento na vida desses homens, que a gente pode também incluir de Daniel, que é o posicionamento que deve haver na nossa vida hoje. Nós somos cristãos e o nosso posicionamento como cristãos tem que ser, amados, igual ao posicionamento desses 3 jovens hebreus. Porque naquele momento o rei falou: olha, aquele que não se prostrar, eu vou lançá-lo na fornalha de fogo, eu vou queimar vivo. E aí chegou ao ouvido do rei que esses 3 não se prostraram diante do primeiro toque, dos instrumentos. E aí o rei chama eles para uma conversa diante de todo o povo, diante da autoridade que estava ali reunida. E o rei diz para eles: olha, é o versículo 15: agora, pois, estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Se, porém, não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha o que o rei faz. E eu quero ver quem é o Deus que pode livrar você das minhas mãos. Aqui ele afrontou o Deus vivo. Tudo que ele não podia falar, ele falou aqui. Igual ao gigante, né, diante da nação de Israel, né, Golias. Aqui ele afrontou diretamente a Deus. Afrontou a Deus, e aqueles homens disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará. É esse o ponto principal da mensagem. Esses amigos de Daniel, eles se colocam diante de Deus de uma maneira que nós precisamos aprender a nos colocar. E é uma maneira que não vem sendo ensinada de um modo geral nas igrejas. Eles se colocam diante de Deus, debaixo da vontade de Deus. Eles estavam prontos naquele momento para, de repente, a vontade de Deus fosse um não para eles. Deus poderia ter dito para eles assim: eu não vou livrá-los do fogo. Ainda assim vocês vão se submeter ao risco de ir para a fogueira? Na verdade, eles não sabiam que Deus ia livrá-los do fogo, irmãos. Então veja bem, muitas vezes a gente ora a Deus e cria uma ideia de que Deus é obrigado a atender a nossa oração. Deus não tem obrigação nenhuma de dizer sim à nossa oração. Deus é Deus e Ele pode agir da maneira como Ele quer. Naquele momento, esses 3 amigos de Daniel, eles falam para o rei exatamente isso: o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Entende, amados? Eles poderiam estar clamando a Deus: olha, o Senhor tem obrigação de nos livrar. Não, eles se colocaram exatamente na posição que o homem deve se colocar diante de Deus. Olha, nós estamos prontos para morrer se for preciso, se for da vontade de Deus. Se Deus quiser nos livrar, nada impede, porque Ele é poderoso para nos livrar. Se não, ó rei, fica sabendo que nós estamos prontos para ir para a fornalha. A resposta foi tão ofensiva
que o principado que estava ali governando Nabucodonosor, eu imagino que devia ter um príncipe das trevas ali no controle, ficou tão irado, né? E ele manda acender 7 vezes mais aquela fogueira e a gente sabe qual é o resto da história. Mas o ponto central é esse posicionamento. O nosso Deus, Ele não é o gênio da lâmpada, que é obrigado a fazer as nossas vontades. Muitas vezes, ainda que nós estejamos passando por situações difíceis na nossa vida, a resposta de Deus às nossas orações, ela pode ser um belo e sonoro não. E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos orar e pedir aquilo que nós entendemos que é o melhor. Nós sempre vamos orar e pedir a Deus aquilo que nós entendemos ser o melhor. Mas nem sempre aquilo que nós entendemos ser o melhor é propriamente o melhor para a nossa vida. Você pode me questionar assim, nossa, mas nós estamos, por exemplo, orando pela cura da filha da Luzia há quase um mês. E todas as vezes que eu vou no hospital, eu tenho tido um cuidado de pelo menos um dia sim, um dia não, orar por ela e clamar pela cura. Eu não vou orar por outra coisa senão pela cura. Mas Deus pode, dentro da soberania dele, não curar. Deus pode o levar. E a nossa oração foi respondida com um não de Deus. Eu estou dando esse exemplo porque é algo que nós estamos vivendo no momento. Mas isso a gente pode trazer para a nossa situação pessoal. Eu creio que cada um de nós temos colocado diante de Deus pedidos, e isso é natural. Dentro da nossa oração existe o clamor, existe a ação de graças, existem as petições, os nossos pedidos. Alguns pedidos Deus atende e coincide com aquilo que é a nossa vontade. Mas alguns pedidos, amados, não vai coincidir com a nossa vontade. E não adianta a gente espernear e se revoltar contra a decisão de Deus. Há coisas que aconteceram na minha vida que o Senhor disse não fez do jeito que eu queria. E naquele momento que eu estava vivendo, eu fiquei assim, atribulado. Houve situações no passado da minha vida em que eu clamei e orei a Deus e Deus não atendeu, Ele não fez do jeito que eu queria. E eu não entendi, eu passei um bom tempo tentando entender o porquê. Até que bem depois, bem mais à frente, quando anos tinham se passado, eu pude entender o porquê que lá atrás Deus não atendeu ao meu pedido, aquilo que eu achava e eu até acreditava que era justo diante de Deus. Era um pedido justo, mas não era o propósito de Deus naquele momento. Então o nosso coração ele precisa ter essa visão. Mas isso é para cristão maduro, amados. Isso é para cristão que já está sendo trabalhado, né? Ralado, passando aí por provações nos anos de vida. Talvez o novo na fé não consiga entender o que eu estou dizendo. Né? Para alguém que é recém-convertido é muito mais fácil entender assim, nossa, o pastor está falando um absurdo. Agora que eu vim para a igreja, ele vem falar que Deus não vai atender os meus pedidos. Né? Uma vez eu atendi uma mãe e uma filha aqui, e aquelas duas vieram numa situação desesperada, porque a jovem havia recebido um não do noivo, né? Havia rompido o relacionamento, e a moça ficou num estado, né, de pânico, porque de repente ela viu, né, por água abaixo o seu sonho. E ela veio com aquela mãe aqui, conversou e chorou, e estava no quebrantamento. E Deus falando no meu coração, esse quebrantamento é momentâneo. Isso que ela está vivendo é um sentimento de momento. E se eu atender o pedido dela, amanhã mesmo ela já esqueceu de mim. Deus deixou aquilo muito claro. Né? E antes de eu tratar daquele problema, eu fui e preguei as 4 leis. Eu comecei a falar do plano de salvação. Mas não era o que ela queria ouvir. Né? Não era o que ela queria ouvir. Ela queria ouvir algo
Na verdade, ela queria que eu orasse para que ele reatasse o relacionamento. Mas eu não tive direção nenhuma de Deus para orar por isso. E acabei nem orando para reatar o relacionamento. A pessoa, para começo de conversa, nem era membro, nem era cristã, não era convertida, e veio assim, caiu de paraquedas, né? Mas a gente aproveita a oportunidade. E eu apresentei um plano de salvação e a pessoa, não sei se entendeu ou não, mas eu falei que antes de tudo, antes de fazer qualquer pedido pela vida dela, ela tinha que ter um encontro com Jesus Cristo, que aquilo que ela estava esperando não era dessa maneira que se relacionava com Deus, que Deus não era o gênio da lâmpada. E ela veio para uma igreja evangélica com a visão de que simplesmente a gente oraria e Deus atenderia, ponto final, e era aquilo que ela precisava. Não é assim. Mas tudo bem, aquela era uma pessoa que ainda não tinha relacionamento com Deus. Não conhecia Deus como nós aprendemos a conhecer. O triste é quando um cristão já carimbado, né, de alguns anos, né, passa a pensar dessa maneira, como se Deus fosse obrigado a atender. E aí, para enfatizar mais esse texto, eu queria lembrar uma passagem dos Evangelhos que está lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Fala, Jeová. Amém. Mateus capítulo 26, versículo 39. Onde Deus Pai disse não a uma oração do próprio Filho. Jesus estava no âmago do seu sofrimento, lá no Getsêmani, aonde ele chegou a suar gotas de sangue. E ele chega no momento da sua oração com o Pai e ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós não conseguimos sequer imaginar qual era a intensidade do que Jesus estava sentindo naquele momento. E Jesus estava sentindo aquilo quanto à sua natureza humana, como nós. A sensação da proximidade da morte, do sofrimento que ele tinha que passar. Ele sabia que ele ia passar pela cruz. Ele sabia que ia ser uma morte martirizada, que ia ser uma morte lenta. Ele sabia que ele ia ser espancado, cuspido, despido. Ele sabia que ele ia ser chicoteado, tudo aquilo. E naquele momento ele estava diante do Pai, prostrado em oração, sozinho, porque até os amigos mais próximos não conseguiram vigiar com ele em oração naquele momento. E ele pede ao Pai um pedido que, quanto à sua natureza humana, né, era algo justiça. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, como homem, estava orando: Pai, se tiver um outro jeito, faz, porque na minha carne eu não sou capaz de cumprir isso. Como homem, ele sabia de todas as dores que ele tinha que passar. E não é porque ele era filho de Deus que ele foi poupado de sentir a dor na carne como qualquer outro ser humano. Jesus não foi poupado, amados. Às vezes as pessoas pensam: Jesus sofreu e aguentou aquilo porque ele era Deus também. Não. Nesse momento não era a natureza divina dele que estava ali agindo, mas ele estava sofrendo exatamente da mesma maneira que nós sofreríamos em natureza humana. A carne dele doeu como se doesse para qualquer outro ser humano. Então, quanto a essa natureza humana, ele clama ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Mas olha o que ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Há momentos da nossa vida em que nós vamos experimentar situações que a gente ora a Deus e pede a Deus para fazer algo, mas a vontade de Deus é diferente da nossa. De repente nós estamos orando, como eu dei exemplo, por uma cura, mas Deus recolhe. Nós não vamos entender. Se é uma pessoa próxima que nós amamos, nós vamos chorar, nós vamos ficar abatidos, nós não vamos entender, mas a gente precisa acreditar que aquilo que Deus fez era o melhor para aquela vida, para aquele momento, para aquela situação.
Se nós não entendermos assim, jamais vamos suportar uma situação de morte. Há pais que perdem filhos, há filhos que perdem pais. Há situações que são tremendamente dolorosas, né, na nossa vida. Mas ainda quando nós passarmos por situações assim, tremendamente dolorosas, nós precisamos crer que a vontade de Deus, ela está prevalecendo. Que nada na vida de um cristão foge do controle de Deus. Se o próprio Jesus afirma, e Ele manda a gente olhar para as aves do céu e para as flores do campo, e Ele fala a respeito das aves do céu, que elas não colhem, elas não semeiam, não colhem, no entanto o Pai alimenta cada uma delas. Se nem as coisas da natureza fogem do controle de Deus, quanto mais a nossa vida. Se nem a vida de um animalzinho, né, que vive aí alguns anos, não sei quanto tempo vive um pardal, talvez não dura um ano o tempo de vida de um pardal. Se até isso Deus cuida, quanto mais de cada um de nós. Então, às vezes, nós passamos situações de contrariedades. Para alguns é no trabalho, para outros é na saúde, para outros é na família, no relacionamento. Mas a verdade é uma só. Deus está no controle. E ainda que não seja a nossa vontade que esteja sendo feita, Deus continua no controle. Talvez leve um tempo para a gente entender que aquilo é o melhor para a nossa vida. Mas a gente vai chegar num ponto e vai entender. Por isso que é preciso manter a fé, manter a nossa plena convicção de que estamos na mão de um Deus que nos ama. E para a gente ilustrar um pouco mais essa mensagem, eu queria abrir lá em Jó, capítulo 38. A hora que você chegar na sua casa hoje, antes de dormir, eu vou desafiar você a ler o livro de Jó, do capítulo 38 até o capítulo 42, versículo 6. São três páginas e meia da Bíblia. Por que, amados? Porque ela ilustra essa mensagem de hoje. E nós sabemos qual foi a história da vida de Jó. A exemplo dos amigos de Daniel, Jó também foi um homem que se submeteu à vontade de Deus. Jó não se revoltou quando a situação da sua vida era totalmente contrária. Ele chega a se lamentar. Ele chega até a falar contra o dia do seu nascimento, mas ele não falou uma palavra contra Deus. Ele suportou toda aquela contrariedade. Só que teve um momento da vida de Jó que ele começa a desabafar com Deus, né? Os amigos, os três amigos de Jó, conversam com Jó e chamam a atenção de Jó. E aí lá pelo capítulo 35, 36, 37, Jó desabafa com Deus, né? E aí Deus responde. E esse capítulo do 38 ao 42 é a resposta de Deus. É escrito de uma maneira poética, mas Deus começa falando assim para Jó, né? Eu vou parafrasear, né? Mas Deus fala assim para Jó: Jó, você falou o que você queria, mas abaixa um pouco a voz, né? E escuta um pouquinho. Você está me questionando, mas eu vou perguntar para você: aonde você estava, Jó, né? Quando eu, Deus, né, estava estendendo as estrelas no céu, colocando cada um no seu lugar? Aonde você estava, Jó, quando eu, né, moldei a terra e coloquei limites ao mar, para as águas do mar? Até aqui elas vêm, daqui elas não vêm mais, né? Quando você vai na praia e olha o mar, né, é uma coisa fabulosa, irmãos. A gente não consegue imaginar a força que tem aquela imensidão de água na nossa frente, só que Deus estabeleceu que ela vai parar ali naquela areia. E Deus fala um monte de coisas para Jó, né? Ele começa com a grandeza do universo que ele fez, e aí ele vai trazendo as coisas cada vez mais perto do entendimento de Jó, a ponto dele falar da realidade de alguns animais, né?
Aí é tremendo, né, o que Deus fala para ele, né? Eu vou ler alguns versículos, né? Olha, o capítulo 38, versículo 4. Aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? O versículo de número 7. Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou seja, aqui, estrelas da alva se refere quando Deus criou os anjos, o exército dos céus. Aonde você estava, já quando eu estava criando tudo isso? O versículo 8, quando eu encerrei o mar com portas. E por aí vai. Né? No versículo 39, ele fala sobre as cabras. Né? Coisa simples do campo que Jó não podia compreender. Mais adiante ele fala da força de animais, né? E Jó não consegue compreender aquilo. Né? Ele cita aqui o avestruz, né? Olha, o avestruz bate alegre as asas, né? Jó 39, 13. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele põe os seus ovos na terra e o pó, né, é quem esquenta os seus ovos. No entanto, Deus faz brotar, faz gerar vida. Que coisa tremenda, a árvore põe os ovos ali, de repente ela pode até se esquecer, mas não, aquela vida vai gerar. Estava vendo uma reportagem esses dias daquela tartaruga gigante. Ela vai, desova lá uma quantidade infinita de ovos, cobre com areia e volta para o mar. Chega o tempo, sem que aquela mãe tivesse cuidado, brota tudo. Então Deus vai falando um monte de coisas com Jó, né? Fala do crocodilo, fala do hipopótamo, né? Da força que tem. Ele fala algo tremendo, assim, de detalhes, né? A respeito de como ele formou aquele animal. Né? E a gente vai descobrir depois, porque você acaba assistindo alguns programas que falam sobre animais, né? Eu gosto muito. E você vê que aquilo que a ciência descobriu, a Bíblia revelou lá atrás. Né? O livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Ele foi escrito provavelmente por volta de 1500 anos antes de Cristo. Antes da ciência examinar os animais e ver como eles eram constituídos, no livro de Jó já estava revelando tudo isso. Inclusive que a terra era redonda e não plana, né? Como se acreditava até na Idade Média. Então, amados, Deus ele resume a conversa com Jó falando assim: olha, eu sou Deus e você é minha criatura. Eu estou parafraseando. E é isso que nós precisamos entender. Deus é Deus e nós somos criaturas. Ainda que fomos feitos filhos por adoção, nós devemos a Ele toda a submissão possível. Nós não podemos nos revoltar quando um pedido nosso não é atendido. Nós não podemos nos voltar contra Deus e questionar Ele por quê, quando as coisas não saíram da nossa vontade. Jó fica um bom tempo perguntando por quê. Depois de toda a resposta de Deus, né? E depois de ele sofrer tudo aquilo, lá no 42 ele fala: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Sabe o que ele está admitindo aqui? Que nenhuma das vontades de Deus pode ser frustrada. E é interessante que às vezes a gente ouve esse versículo voltando só para as coisas boas. Olha, os planos bons de Deus, nenhum pode ser frustrado. A gente não para pensar que de repente no plano de Deus tem alguma coisa que está contra a nossa vontade. Então não vai ser frustrado o plano de Deus. E Jó reconhece isso. Ele reconhece a ponto de dizer assim, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, e agora os olhos dele veem a Deus, né, que é o versículo 5. Isso é uma coisa que eu acho tremenda, porque a Bíblia começa falando que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. O que a gente pode pensar de um homem que é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Que é um homem que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus. Só que Jó chega a dizer: olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Eu precisei sofrer tudo isso, passar tudo isso na minha vida, para agora te conhecer
com meus próprios olhos, para agora ter uma intimidade verdadeira com o Senhor. Então, muitas vezes, as contrariedades da nossa vida nos levam para mais perto de Deus. Muitas vezes, as contrariedades da nossa vida nos colocam mais perto de Deus. Amém, queridos? Então, essa palavra que eu queria compartilhar com a igreja hoje, e que nós possamos realmente colocar a nossa confiança totalmente em Deus. Aceitar as situações não é você cruzar o braço e não fazer mais nada. Nós vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, pedindo, mas quando não sair do nosso jeito, vamos continuar honrando a Deus e também orando, pedindo, né, porque Ele sabe o que é o melhor. Amém? Vamos nos colocar em pé.